Você já se perguntou sobre os mistérios que envolvem os céus? A Bíblia, esse antigo tesouro de sabedoria, nos leva a uma jornada fascinante através de diferentes esferas celestiais. Você está prestes a embarcar na história não contada sobre os 3 céus, mencionados nas Escrituras Sagradas. Será mesmo que existe um paraíso, um lugar celestial onde a divindade se sobrepõe sobre todas as esferas? A nossa jornada vai desde o firmamento onde as aves dançam ao sopro do vento, passando pelo vasto cosmos onde as estrelas pintam o manto noturno, até um lugar misterioso numa dimensão além do alcance terreno, chamado de Terceiro Céu. Como está em Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Nesta passagem, Paulo revela o terceiro céu. O paraíso é um grande convite à imaginação sobre esse local misterioso, o local mais elevado entre os céus e que mais se aproxima da grande divindade de Deus. O acesso ao paraíso está associado à fé em Jesus Cristo como o Salvador. A Bíblia ensina que esse acesso ao paraíso, também conhecido como o Reino dos Céus, é possível através da fé em Jesus e do arrependimento dos pecados. Uma passagem reveladora é a declaração de Jesus durante sua crucificação, quando ele fala com o criminoso arrependido na cruz ao lado da sua. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. As palavras do Filho do Homem revelam que a salvação e o acesso ao paraíso estão disponíveis para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reforçando ainda mais que a relação com Deus e a entrada no paraíso são alcançadas através da fé em Jesus. Mas as grandes revelações não param por aí. Em uma das visões de João, o meio do céu é mencionado em Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, possuindo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. O anjo voando por essa posição simboliza a amplitude e a universalidade da mensagem que ele traz do Evangelho eterno. A visão de João revela a importância da proclamação do Evangelho a todas as nações e povos antes dos eventos finais descritos no Apocalipse. Ao meu ver, o meio do céu é mostrado como uma grande passagem entre os seres celestiais enviados por Deus para a terra, já que temos vários relatos no livro de Apocalipse sobre anjos e dragões sendo enviados dos céus. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 8, versículo 13. A grande passagem do meio do céu para a terra se revela ainda mais com a chegada do grande dragão em Apocalipse 12, versículos 3 a 5. E viu-se outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 3ª parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aprofundando ainda mais nessas 3 camadas, chegamos ao céu visível, aquele que é visto por todos os seres humanos da terra, e é colocado como a primeira camada dentre os 3 céus. Em Gênesis 1,
Durante a criação, Deus fez o céu visível. É importante dizer que existem várias menções na Bíblia Sagrada sobre a vinda de vários anjos do paraíso para a terra, porém esses não são os únicos. As Escrituras também revelam que existem anjos malignos enviados por Satanás. São várias as passagens que destacam a existência de seres espirituais malignos que se opõem a Deus e à obra redentora de Cristo. Elas também revelam a natureza espiritual da batalha entre o bem e o mal. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, uma grande batalha aconteceu nos céus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esta passagem descreve uma batalha nos céus, resultando na queda de Satanás e seus anjos malignos na terra, mas esse não é o fim. A boa notícia é que Deus preparou o caminho para que sejamos salvos no fim dos tempos, para que enfim possamos acessar o paraíso, o terceiro céu, e a última camada onde Deus descansa desde o 7º dia da criação. Esse caminho passa diretamente por Jesus Cristo. Jesus deixou a divindade dos céus e veio à terra infestada de pecados para permitir uma salvação. Após toda a sua obra nas Escrituras do Novo Testamento, Jesus é crucificado e com isso permitindo a salvação para todos os que creem em suas palavras e na divindade de Deus. Reconhecendo Jesus Cristo como o Salvador e se arrependendo dos seus pecados terrenos. Muitas visões serão enviadas das camadas do terceiro céu para a terra, mas uma delas é a mais poderosa, a segunda vinda do Salvador do mundo, Jesus descendo dos céus com toda a sua glória e poder envolto pela luz celestial do paraíso. Assim como esta Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E assim, a própria profecia dita por Jesus se cumprirá, e ele virá diretamente do terceiro céu para a grande colheita. Em Apocalipse, Jesus deu um vislumbre de tudo isso ao apóstolo João, quando abriu as cortinas do céu e revelou apenas o necessário, como está nos versículos 1 e 2 do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: sobe para cá, e eu mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele alguém estava sentado. E João continua no capítulo 5, versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. É da natureza humana querer desvendar e imaginar tudo sobre os céus, mas é importante entender que Jesus mostrou apenas o necessário a João para que tivéssemos o seu testemunho, sendo o suficiente para que quem nele cresce pudesse buscar a sua salvação antes da segunda vinda de Jesus chegar. Diante dos mistérios dos céus revelados nas Sagradas Escrituras, somos levados a uma jornada fascinante através das diferentes esferas celestiais. Tudo isso à medida que exploramos os 3 céus mencionados.
A passagem do apóstolo Paulo sobre o terceiro céu, o paraíso, nos convida a imaginar esse local misterioso, o ápice entre os céus, onde a divindade de Deus se manifesta de maneira sublime. A relação com Deus e a entrada nesse paraíso são alcançadas pela fé em Jesus, como ele proclamou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." A visão de João revela o meio do céu, um grande portal entre os seres celestiais e a terra, destacando a importância da proclamação do Evangelho a todas as nações. Esta passagem se torna ainda mais impactante quando consideramos os anjos que voam pelo meio do céu, trazendo mensagens cruciais para a humanidade. Ao adentrar o paraíso, percebemos que o acesso está associado à fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos assegura que, através da fé e do arrependimento, podemos alcançar a salvação e o privilégio de habitar no terceiro céu, mais próximo da divindade. A segunda vinda de Jesus é a culminação de todas as profecias, um evento cósmico que marcará o fim dos tempos. A promessa de Jesus ressoa nas Escrituras: "E quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos." Se você ficou fascinado pela história não contada sobre os três céus e deseja mais conteúdo envolvendo as narrativas bíblicas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para receber as próximas histórias. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e diga qual a próxima história bíblica que você gostaria de explorar conosco. E que a busca pelo conhecimento e a compreensão das histórias sagradas continuem a iluminar o seu caminho. Até breve!